sejam todos bem-vindos à palestra da noite. A primeira palestra da noite é com a pediatra Rafaela Gatto Calmon. Queria agradecer a Rafa por estar aqui com a gente mais uma vez. A Rafaela também é uma grande entusiasta em relação à alimentação infantil, é uma grande parceira, ela está com a gente também desde a primeira semana de alimentação infantil, se tornou parceira do Conalco, sendo aluna em primeiro lugar e agora uma grande parceira também. E é um maior orgulho saber que grande parte dos nossos alunos acabam se tornando parceiros do Conalco também, porque tem essa mentalidade, querem levar essa mentalidade adiante e acabam tomando isso como missão também, né? Então, Rafa, muito obrigada por você estar aqui de novo. A Rafa participou da segunda semana de alimentação infantil também. E hoje ela vai falar sobre um tema que ela não só sabe como pediatra, mas também como mãe, porque sentiu isso na pele. Bom, a Rafaela é formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, né? Ela fez residência médica em pediatria pelo Darcy Vargas, com especialização em cardiologia pediátrica e cardiopatias congênitas, pelo INCOR do HC. Ela fez especialização em hemodinâmica em cardiologia pediátrica e cardiopatia congênita, pelo INCOR também. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de cardiologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela é mãe de gêmeos, eles têm quase 3 anos e hoje ela atua em São Paulo. A Rafa tem um blog, né? Ela é cofundadora do blog Saúde for Kids. E vocês podem encontrar ela nas redes sociais também. Tem o link para o trabalho dela na nossa página inicial, vocês conseguem pegar por lá. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá também direto no link da página da Rafaela. E hoje ela vai falar pra gente sobre o que muda na introdução alimentar com a volta ao trabalho, né? Algo que ela viveu na pele com os filhos gêmeos dela, tá bom? Rafa, muito obrigada, tenham todos uma ótima palestra e até mais. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Rafaela Calmon, eu sou pediatra. Eu gostaria de agradecer em especial a Aline por mais um ano de confiança, de estarmos todos aqui na Conalco nessa semana incrível e enriquecedora para todos. Bem, gente, o que eu vou falar vai ser sobre a introdução alimentar e a volta ao trabalho. É um tema bem desafiador. Para mim, em especial, foi muito gratificante. Para quem não sabe, eu tenho gêmeos. Eles estão agora com 3 anos de idade, mas a introdução alimentar foi uma fase especial para mim. Foi quando eu me redescobri uma nova pediatra e uma nova pessoa. Eu pude participar ativamente, pesquisar, estudar, estar junto deles, preparar cada receita, errar, aprender, acertar. E dividir isso com algumas pessoas foi onde tudo começou. Onde eu passei a ter o meu contato maior com as mídias sociais e dividi inicialmente com amigos, depois essa ideia virou um blog, depois a coisa cresceu e hoje em dia eu sou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre isso. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que falar é acolhimento. Essa mãe precisa ser acolhida, porque é um processo difícil que gera ansiedade. O bebê mamou no peito até agora, se desenvolveu, cresceu, tá ótimo e essa mãe vai ter que passar por processos dolorosos. Primeiro, voltar ao trabalho, que já é um processo bem complicado. Eu lembro que particularmente, nossa, como eu chorei quando eu voltei a trabalhar e deixei os 2 em casa. Chorava no elevador indo, chorava no carro voltando para casa. Então essa culpa toda, tudo isso é uma carga muito pesada. Associar a isso um processo tão importante como a introdução alimentar gera uma ansiedade muito grande na mãe, na família, em todo mundo. Fazer com que o bebê coma é uma meta. Então a gente precisa saber e estar ciente de uma coisa muito importante. A introdução alimentar, gente, ela é um processo. Ela não é uma coisa formal, quadrada, reduzida. Ela ocorre devagarzinho.
As coisas não são assim, você vai dizer que naquele dia eu vou começar a dar comida para o meu bebê e ele vai comer lindamente, e daqui uma semana ele vai estar sentado fazendo todas as refeições. Não é assim. A gente tem um tempo para isso acontecer e esse processo ele é devagar. Lembra sempre, o seio materno é o principal alimento do bebê até ele ter 1 ano de idade, então vamos com calma. Será que o meu filho está pronto para comer? Tem a questão da introdução alimentar e de quando ela deve ser feita, né, gente? Às vezes a gente volta a trabalhar com 4, 5, algumas poucas empresas com 6 meses. Então a gente vai ter que voltar a trabalhar antes do bebê estar comendo. Então, frisar que a introdução alimentar deve ser feita após os 6 meses é algo muito importante. Mas por que aos 6 meses? Porque o seu bebê está maduro do ponto de vista imunológico, neurológico, gastrointestinal, para fazer e vivenciar esse processo. A mastigação, os reflexos que podem te atrapalhar, como a produção da língua, o estar sentado sem apoio, tudo isso ajuda bastante. E existem N textos de todo mundo que está participando aqui da semana sobre, e reforçando, né, porque a introdução alimentar deve ser feita com 6 meses. Então, pois bem, a gente tem tempo, eventualmente, mesmo que a gente leve um tempo para fazer isso e já estarmos trabalhando de pesquisar, ver qual que é a melhor forma, de que maneira você vai fazer isso. Você vai poder oferecer parte dessa alimentação durante o dia para quem trabalha em meio período ou não? Quem vai ser a pessoa que vai ser a responsável pela alimentação do bebê? Tudo isso deve ser planejado. A gente tem tempo para fazer isso. Então, veja só, não deixar para cima da hora é uma coisa muito importante. Meu bebê vai fazer 6 meses, na semana que vem eu não tenho a menor ideia de como eu vou começar, eu não sei quem vai dar, eu não sei como vai ser, eu não escolhi o método. Gente, passa rápido. Esse tempo que a gente fica de licença maternidade ou em casa com o bebê é muito intenso. Se engana de quem acha que a gente está lá de férias, né, gente? Então a gente tem que aproveitar parte desse tempo, quando dá, para já pesquisar como que isso vai ser feito. Então tá, eu trabalho à tarde e vou ficar de manhã com meu filho. Então você já pode começar a pesquisar primeiro qual vai ser o método que eu vou escolher para a introdução alimentar do meu filho. Pesquisar profissionais adequados para estar acompanhando o seu filho, tirar a dúvida com o seu pediatra, marcar uma consulta com uma nutricionista, ver quais seriam as melhores opções de cardápio. Ele vai fazer 6 meses no mês tal. Quais são as frutas, os legumes e as verduras que vão estar ali na época? Para você já fazer um esquema e tentar fazer com que esse processo seja o mais suave possível, porque informação e segurança são a chave do negócio, já que está acontecendo tanta coisa ali, né? Gente, quando o bebê começa a comer, tem muita coisa acontecendo. A mãe sai para trabalhar, existe essa ansiedade de separação, existe a dentição que pode estar ocorrendo. Quando o bebê entra na escola, nos casos dos bebês que vão para creches ou para a escolinha, eventualmente eles podem ficar um pouco mais doentinhos. Então, vão ocorrer várias outras coisas ao redor do processo da introdução alimentar que a gente não tem muito como dominar e como saber se vai acontecer ou não. Então, a gente tem que estar pronto para tudo e saber que se a gente sabe como começar, o processo vai ser mais suave. Então, pois bem, eu acho que assim, a família tem que ser uma aliada da mãe, do pai, de quem é o principal cuidador dessa criança. Então, eu opto por fazer o BLW. Eu converso com o meu marido, ou com a pessoa que vai cuidar do meu filho, com a babá, com a avó, ou com a creche, com a escola. A gente tenta entrar num acordo de como vai ser isso. Quais vão ser as comidinhas e como vai ser oferecido isso para o meu filho. Se a escola não faz um esquema parecido com o que eu gostaria de oferecer, eu posso mandar da minha casa os alimentos de acordo com o que eu gostaria que fossem oferecidos? Sim, não. Se eu tenho medo de engasgo e de que ocorra alguma coisa em casa, eu preciso me informar, treinar, saber como eu faço as manobras de engasgo, mostrar para quem vai ficar com ele como que isso é feito. Então, todo esse plano é muito, muito, muito importante. Deixar para cima da hora só vai te atrapalhar. Uma outra coisa que eu acho fundamental
Se você vai manter o aleitamento materno, existe também o plano em relação ao leite, né? Ordenha, armazenamento, congelamento, como que vai ser feito isso? Qual vai ser a parte de leite que você vai separar para oferecer? O bebê vai mamar só quando voltar da creche ou da escola, ou quando você for buscá-lo na casa de quem estiver cuidando? Tudo isso a gente tem que pensar com muito carinho. Se por acaso o bebê ficar com outra pessoa que seja responsável por ele, existem algumas medidas de segurança que a gente tem que estar atento, né? Então, de que maneira vai ser oferecido esse leite? Como que vai ser oferecido a comida para ele? Em que lugar vai ser oferecida? A gente sabe que o ideal é que esse bebê esteja sentado na cadeirinha de alimentação, tá sentado junto com a pessoa, inclinado, ou de uma maneira inadequada, só vai piorar as coisas. E começar com a família seria o ideal. Então, você começar o processo, por mais que durante a semana você trabalhe, começar o processo você é uma coisa que faz toda a diferença. Eu falo por mim, gente. Eu lembro muito bem o primeiro dia da introdução alimentar das crianças e para mim parecia assim uma inauguração super importante de uma super festa, foi muito bom. Então eu me senti feliz por poder fazer o primeiro dia da introdução. Então isso não me causou frustração nenhuma. Eu lembro que eu filmei, batemos foto, foi super divertido. Eles mais se melecaram e fizeram careta do que comeram, mas foi a grande inauguração da introdução alimentar. Então, tudo isso ajuda a tirar essa culpa. Isso é muito importante. A gente já vai estar trabalhando, né? Então, como que a gente pode fazer com que o processo seja mais suave? Bem, eu pontuei algumas coisas aqui para a gente conversar. A primeira delas é, primeiro, os sinais de prontidão, que eu já falei, tentar respeitar e a gente tentar estar junto do bebê em relação a quando e como ele vai comer. Às vezes, aos 6 meses, ele não está pronto, ele não senta ainda, ele ainda não está com a habilidade completamente desenvolvida para fazer pequenos movimentos de pinça, que isso já te indica uma maturidade também. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A gente tem tempo, isso é muito importante a gente frisar. A gente tem tempo para fazer esse processo. Então, às vezes, o bebê não vai comer com 6, ele vai comer com 7 meses. Mas o importante é dizer para quem está junto dele e quem vai cuidar dele, de que a gente está tranquilo quanto ao que está acontecendo e não tem pressa. O que vai acontecer no momento que ele estiver pronto. Adiantar a introdução alimentar é uma coisa boa? Não, gente. Adiantar a introdução alimentar aumenta o risco de alergias, aumenta o risco de intercorrências que essa criança pode ter por não estar maduro o suficiente para comer de maneira adequada. Existe uma ansiedade enorme, né? Muito mais às vezes nas pessoas do que na gente, de dar comida, de que o bebê pede, de que ele quer, de que ele aponta, mas só a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. Então, conversar e orientar todo mundo ao nosso redor de como a gente quer que esse processo seja feito, eu acho que é o mais adequado a fazer. Afinal, o filho é nosso, né? Então, cada um que cuide do seu e a gente tem que fazer para os nossos filhos o que a gente acha mais adequado. O aleitamento materno, ele é melhor do que qualquer alimento para o bebê até os 12 meses. Então, a gente consegue dividir isso bem tranquilamente e fazer uma coisa mais pausada e respeitando os sinais do bebê. Uma coisa que é muito comum acontecer, a mãe que amamenta passa o dia inteiro trabalhando. Aí chega em casa, o bebê só quer mamar, não quer comer. E isso gera uma frustração imensa. Gente, o bebê pode tranquilamente mamar e depois comer. Uma dica importante, inclusive, é você chegou em casa, você faz a ordenha e depois o bebê mama e depois o bebê come. Não tem problema nenhum em relação a isso, não existe restrição. O bebê pode mamar a hora que ele quiser e não vai atrapalhar a alimentação e a introdução alimentar o fato do bebê mamar antes de comer.
Isso vocês podem ficar tranquilos. Uma coisa muito importante na introdução alimentar com a volta ao trabalho é planejamento. Então, qual que vai ser o método de introdução alimentar que eu vou escolher para o meu filho? De que maneira eu quero que isso se organize? Qual que vai ser o principal que vai ser oferecido no começo? Então, eu acho que vale muito uma discussão aberta com o pediatra da criança, expor para ele qual que vai ser a maneira como você vai fazer e como ele pode te ajudar a planejar isso. Ter um auxílio de uma nutricionista infantil é fundamental, elas são incríveis e podem fazer com que a gente se sinta mais segura em relação ao que oferecer. E para quem não tem habilidades culinárias, treinar antecipadamente alguns procedimentos é uma coisa muito interessante. Você pode fazer alguns testes em casa antes de começar. O fundamental é não deixar a coisa acontecer na última hora, né, gente? Eu acho que a introdução alimentar me lembra muito uma viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem dos sonhos, a gente planeja, a gente compra passagem, a gente reserva o hotel dos sonhos, a gente faz todo um planejamento sobre qual vai ser o lugar que eu vou conhecer, pesquisa na internet, onde eu quero ir, durante aqueles dias, como que eu vou fazer um roteiro, tudo isso, né? Para que a viagem corra dentro da maior normalidade possível que você consiga aproveitar. E a gente sabe que transtornos e coisas erradas acabam acontecendo, né? É que nem introdução alimentar, gente, é uma viagem, é um processo. Se você tiver planejada, focada e sabendo o que você quer fazer e como vai fazer, os percalços eles só vão te dando força para arrumar alternativas e seguir um processo tranquilo. O importante é acolher e se sentir tranquila de que vai dar certo. Primeiro, é uma viagem, né, gente? É um processo, não é uma coisa que você tem tempo para fazer. Então, comece com calma, planeje o dia para começar, esteja junto da pessoa que vai te ajudar com a criança, sendo avó, ou companheiro, ou quem vai estar ali junto. Tente fazer daquilo uma coisa gostosa. No começo é muito comum eles só quererem se lambuzar, comer pouco, fazer careta. Isso faz parte, gente. Nenhuma criança vai sair detonando na primeira semana. E olha, ok, nenhuma não, algumas fazem sim, mas não é a regra, é a exceção, porque é uma coisa que vai se dar bem tranquilamente devagar. Então, saiba e se sinta segura que o leite materno vai ser sempre o principal alimento do bebê, mesmo você estando fora durante o dia trabalhando. Algumas estratégias são muito interessantes. Então, para a mãe que amamenta, chegar em casa, ordenhar leite, oferecer o leite materno primeiro para o bebê, o peito no caso, é uma alternativa boa, porque muitas vezes a gente observa que você chega em casa e você quer, na verdade, estar ansiosa ali para dar, né, a comida para o bebê participar um pouquinho. E às vezes ele não quer, mas é que ele não quer não, ele quer o seu leite, ele quer você. Então, a gente pode amamentar primeiro antes, tá? Não existe regra, gente. Ninguém precisa ou não pode ser amamentado, ser alimentado antes de mamar. O bebê pode mamar sim antes, pode mamar durante e pode mamar depois da refeição. Não tem problema nenhum. Então a gente vai quebrando paradigmas e seguindo coisas diferentes e intuitivas. Nada do que alguém vai te falar planejado, como rigidez de horário, rigidez de quantidade ou rigidez de que você tem que dar, tem que ser seguido a forro e ferro. O ferro. O que a gente orienta no consultório, tanto como pediatra como acho que as nutricionistas, é para dar um norte para aquela família, e principalmente para dizer o que não está adequado mais do que o que está. A gente vai ter que respeitar a regionalidade, respeitar a cultura, respeitar o que tem de diferente naquela família, e as pessoas vão se adaptando e vão fazendo intuitivamente a sua forma de fazer uma melhor viagem. Então, é um processo, não é uma coisa que a gente possa fazer milhões de interferências externas. Cada família vai arrumar a sua maneira melhor de lidar com a introdução alimentar daquele bebê.
Eu acho que hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, se você procurar os caminhos certos e os profissionais adequados, você já consegue um sucesso na maioria dos casos. Crianças que têm doenças orgânicas ou restrições sabidas por qualquer motivo devem ser sempre acompanhadas por um profissional que já conhece o caso e já sabe como lidar com aquela criança. Então, prematuros, crianças cardiopatas, crianças que têm alguma alteração disfágica, a gente conta com a ajuda das fonos para ajudarem a gente. A gente também tem que lembrar que a introdução alimentar não deve ser de maneira alguma, gente, adiantada. Então, mesmo que você esteja ansiosa com a volta ao trabalho, oferecer alimentação antes dos 6 meses, ainda assim não é o melhor para o seu filho. Para os prematuros, a gente tem que respeitar a idade gestacional corrigida. Então, às vezes, é complicado porque existe uma tendência à antecipação. E as demais crianças, a gente tem a ajuda da fono e dos demais profissionais para a gente poder fazer um processo em conjunto. Então, são muitas particularidades que a gente tem que observar com tão pouca coisa, né? Voltar ao trabalho e dar comida para o bebê é muito mais do que simplesmente oferecer suquinho, comida e tudo mais, né, gente? É um processo muito maior. Até porque tudo muda. Agora, na última recomendação da Academia Americana de Pediatria, foi observado de que menores de 12 meses não devem receber suco de fruta, mesmo o suco in natura, sem ser o suco com qualquer faixa industrializada. Eu acho que essas mudanças são extremamente importantes. Apesar do suco de frutas não ser parte de uma introdução alimentar formal, hoje em dia a gente sabe disso da maneira como a gente recomenda, é muito tradicional, né? E está enraizado na cultura do brasileiro o famoso suquinho de laranja-lima quando a criança faz 4 meses. E a gente vai derrubando esses mitos pouco a pouco. Primeiro, era passar a ideia para as famílias de que o suco de fruta não tem nenhuma vantagem nutricional em relação aos demais alimentos. Portanto, a criança pode seguir mamando o peito da mãe de preferência ou a fórmula até fazer 6 meses. Não há necessidade de água, chá, de mais nada e muito menos desse suquinho de fruta. E que era, vamos dizer, a primeira introdução alimentar da criança. Agora, com essa recomendação, mais ainda. Então, as coisas vão ficando um pouco mais claras e as famílias vão ficando bem mais conscientes. Fazer esse processo ser tranquilo é a nossa parte e eu espero ter ajudado vocês hoje e gostaria de deixar uma mensagem para todos vocês e falar que essa fala é muito mais psicológica do que técnica, porque o que a gente precisa reforçar aqui é acolhimento e um abraço para vocês no sentido de que, gente, vai dar tudo certo, ele é um processo, é uma viagem, como eu já fiz a comparação e já repeti várias vezes. O sucesso disso se dá no planejamento e na tranquilidade como as coisas são feitas. Saber respeitar a prontidão do bebê, o tempo dele e as demais coisas que vão acontecendo ao redor desse serzinho é fundamental. A gente tem até os 12 meses da criança para estabelecer uma rotina alimentar razoável. Óbvio que ele precisa dos nutrientes, dos demais alimentos, mas a gente pode fazer com que esse processo seja prazeroso tanto para ele quanto para a gente, não um sofrimento, né? A volta ao trabalho é um processo muito cruel, né, gente? Aliado à introdução alimentar, pode gerar uma culpa gigante. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui é um grande abraço de acolhimento, uma certeza de que isso tudo é um processo e vai se encaminhar lentamente, de maneira bem tranquila para todo mundo, para o seu bebê. Tenha confiança na sua intuição e na maneira como você quer fazer o processo, porém, estude, se informe e procure profissionais habilitados que possam estar ao teu lado na hora que surgirem dúvidas e para o melhor planejamento de tudo,
E por último, fique tranquilo, o seu bebê e você sabem como conduzir tudo isso. Nada vai ocorrer de maneira que não seja como tem que ser, porque você tem tempo para fazer tudo com muito amor e carinho. Um beijo, gente, espero poder ter ajudado. Estou à disposição de todos. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma outra coisa mais técnica, as minhas mídias estão à disposição de vocês. Essa é uma fala muito mais emocional do que técnica, mas eu gostaria de passar para vocês que existe uma mensagem positiva para tudo isso e que a gente tem que estar à disposição para ajudar cada um de vocês para passar por isso da melhor maneira possível, nem que seja virtualmente. Gente, um grande beijo. Tchau, tchau.